hackers e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre erros de continuidade e como eles podem estragar totalmente uma história. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo o recado de sempre. Inscreva no canal, ative o sininho para não perderem as notificações e já vai deixar logo o seu like, pois tudo isso é muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre a questão dos erros de continuidade que tem dentro de uma história. Seja essa história contada no formato de um filme, de um livro, de uma série, de um desenho animado, de qualquer formato, né, nesse sentido. E que muitas histórias delas elas possuem erros de continuidade. E como eu detesto esses erros, eu acho que eles podem estragar uma história. Toda história vai acabar tendo um errinho ou outro de continuidade. Nenhum autor é perfeito. E muitas vezes acaba se cometendo esses erros. Você se esquece que falou de alguma coisa. E aí, mais pra frente, você acaba mudando uma coisa que não deveria ser mudada. E fica aquele erro. Mas uma coisa é algo mínimo dentro da história que a maioria das pessoas não vai perceber. Outra coisa são erros de continuidade bem mais graves, que realmente são bem gritantes. E que podem estragar muito uma obra. Existem eu gosto de dividir os erros de continuidade em dois tipos. Aqueles erros que dá para ser contornados e aqueles erros que não podem ser contornados. Os erros que podem ser contornados são aqueles erros que você pode dar ali uma desculpinha para ele. Você pode, não, mas não é bem assim, e se você olhar por esse lado, você vai ver que não, que faz sentido. Um erro famoso desse é em relação ao mapa do maroto da saga Harry Potter. Mais uma vez eu falando de Harry Potter aqui, mas é a primeira coisa que me vem à cabeça. Que existe o mapa do maroto, né? Pra quem conhece ali, é aquele mapa de Hogwarts que mostra as pessoas ali andando no mapa, pontinhos ali com o nome das pessoas no mapa e mostra onde cada pessoa tá ali em Hogwarts, sabe? Se uma pessoa tá ali no seu quarto dormindo, vai mostrar ali o pontinho com o nome da pessoa ali no local respectivo à sua cama. E a gente descobre, né, no final ali do terceiro livro, que o rato de estimação do Rony era, na verdade, o Pedro Pettigrew, né, um dos vilões da história, que ele tinha se transformado em rato, né, e então ele ficava ali com o Rony pra se esconder, porque todo mundo achava que ele estava morto, que ele tinha morrido. Então, ele estava ali se escondendo e na forma de rato, sendo então o rato de estimação do Rony. Só que o mapa não tem essa coisa, não é porque você se transforma em rato que significa que seu nome vai desaparecer do mapa. Não importa qual seja a sua forma, se for você, o mapa do maroto vai mostrar o seu nome ali. Então não importa que o Pedro Pettigrew tá como um rato, mostra o nome dele no mapa. Tanto é que descobrem que ele tá vivo por causa disso. E aí muita gente debate porque o mapa do maroto ele tava com os irmãos, né, do Rony, os irmãos gêmeos dele, né, o Fred e o George Weasley. E eles eram donos do mapa e usavam ele para fazer travessuras, assim, em Hogwarts, dar umas fugidas da escola e tal. Eles usavam esse mapa. E muita gente questiona, só que eles nunca se deram conta de que tinha um tal Pedro Pettigrew dormindo na cama ali do Rony, sabe? Será que eles nunca perceberam que o Rony andava bastante com o tal Pedro Pettigrew ali do lado e tal? Mas daí muita gente fala que não, mas que eles nunca prestaram atenção nisso, que o foco deles não era esse, que eles não ficavam ali vigiando o Rony, eles estavam mais interessados em descobrir passagem secreta para fugir de Hogwarts e tal, descobrir onde os professores estavam para fugir deles. Então, eles não usavam o mapa para ficar vigiando o Rony, então muita gente usa isso como desculpa. Na minha opinião, a J.K. Rowling não pensou muito nessa questão quando ela criou esse sistema, ela não se deu conta disso. Mas é algo que você pode fazer para contornar esse erro de continuidade. Então, alguns erros você pode dar algumas desculpas que fazem sentido e meio que ali você consegue driblar aquele erro e fingir que não era um erro. Porém, existem alguns erros de continuidade que não tem como você driblar, que realmente não dá, não importa o que você faça, não tem como, é um erro de continuidade mesmo. Sabe, que nem você tá ali, você escreve uma cena e diz que tá dia, hoje e tal, o dia estava claro, ensolarado, e aí ficou e tal, o dia hoje estava claro, ensolarado, então o personagem Manuel foi na casa de seu amigo Miguel, e lá eles conversaram por umas 2 horas, e depois ele saiu ali da casa de seu amigo
e percebeu como o céu estava negro e estrelado. Se ele ficou, se o dia estava claro e azul, sabe, 2 horas seria só o suficiente, podia ficar escuro e estrelado, sabe? Se o dia estava tão claro assim, só se ele tivesse ido no crepúsculo, já quando o dia já estava acabando, mas não é o caso. Então é um erro de continuidade que realmente você não tem como contornar. A não ser que você crie uma história de outro planeta, em que os dias duram menos e tal. Mas no nosso mundo mesmo isso não faz sentido. E aí é um erro de continuidade realmente que não tem como você contornar. E eu, particularmente, eu até entendo algum errinho ou outro mínimo, e às vezes a gente nem percebe. Mas quando o erro é realmente gritante e você realmente percebe muito bem que, tipo, cara, tem um erro aqui, sabe? Isso não faz sentido. Isso faz algo que eu gosto de definir como te pôr na realidade. Você tá ali, eu gosto de imaginar que aquilo realmente está acontecendo, que aquilo é real, que aquilo, sabe, eu sei que não é real, mas ali naquele momento que eu tô, sei lá, lendo um livro, por exemplo, eu gosto de entrar naquele livro e naquele momento fingir que aquilo realmente existe, que aqueles personagens são reais, que aquilo que tá acontecendo ali realmente está acontecendo. Eu gosto de entrar na história dessa forma. E quando eu vejo um erro de continuidade muito gritante, e algo que nem tem muito como você contornar, é como se a história te puxasse pra realidade, falasse, ó, sabe, como se você estivesse escrevendo em letras garrafais, assim, isso é apenas ficção, isso não é vida real, sabe? Como se a história te jogasse pra realidade e te mostrasse que aquilo não é real. Eu não gosto de ter esse tipo de sensação. Existe algo chamado suspensão de descrença, que existem alguns fatores que você sabe que não fazem muito sentido, mas você releva e tal. E algumas coisas realmente dá pra você relevar numa boa. Como geralmente em quadrinhos e tal, super-heróis e tal. Existe, por exemplo, um mundo com super-heróis, todas as coisas que acontecem no nosso mundo seriam completamente diferentes. Sabe, um cara com superpoderes incríveis que sai voando por aí. Nossa, daria ali, sugerir uma série de coisas, religiões, né? Até num Nerdcast o Azaghal fala que, pelo menos iria surgir aí uma nova religião se existisse um Superman. E realmente, muitas coisas iriam mudar e ser completamente diferentes. Mas nos quadrinhos as coisas acontecem meio que da mesma forma que acontece no mundo real, só que com super-heróis. E alienígenas que querem destruir o nosso planeta. Mas a gente suspende, a suspensão de descrença. A gente, não, mas não importa, naquele mundo ali funciona assim e tal. E tudo bem. Agora, uma coisa é você usar a suspensão de descrença para esse sentido. Outra coisa é você ter algo bem gritante mesmo, como ali você dizer que o cara foi na casa do amigo ali, quando tava ali sol a pino ali, tá o céu bem azul, e de repente você descrever que ele ficou ali uma meia hora na casa do amigo, e depois, quando ele saiu, o céu tava estrelado. Realmente não faz sentido, e a suspensão de descrença, pelo menos pra mim, não funciona com isso. E eu acho que os autores eles precisam ter cuidado na hora de fazer isso. Sabe? Porque não, mas é muito difícil. Cara, alguns erros realmente é difícil, sabe? É realmente complicado. Ainda mais quando você tem uma história com muitos personagens. Aí um personagem você descreve ele com uma determinada aparência e vários capítulos depois esse personagem volta a surgir e aí você descreve ele de um jeito um pouco diferente. Realmente, isso não é o que tem tanta importância assim, porque a pessoa nem vai perceber, ela nem se lembra mais desse personagem direito. Agora, outra coisa é algo bem mais gritante. Então tivemos recentemente lá nos filmes, né, do mundo de Harry Potter, né, os crimes de Grindelwald, e nele apareceu a Minerva McGonagall dando aula e não faria sentido porque não era pra ela ter nascido ainda, naquela data. Então, e muita gente reclamou disso e eu concordo, porque realmente não faz sentido e é um erro de continuidade que você não tem nem muito como contornar. Algumas pessoas estão dando desculpa, falando que não seria tipo a mãe da Minerva, algo assim, mas na minha opinião não. A escritora quis fazer um fanservice ali, mas, cara, com um erro de continuidade que não é bacana, sabe? Porque tira da realidade, pelo menos pra mim, me tira da realidade aquilo ali. Cara, não faz sentido, sabe? Não tem como. Fica letras garrafais. Isso é só ficção e eu não gosto disso. Então eu acho que os autores deviam ter um certo cuidado com isso.
sabe? Revisar bastante sua obra, sabe? Não precisa fazer milésimas revisões, pelo menos umas 2 revisões eu acho que é essencial. Vejo gente por aí escritores iniciantes que escrevem livros, e eles não querem revisar sua própria obra. Eles falam, ah não, eu sou escritor, não revisor. Meu querido, se nem você quer ler a sua obra, quem dirá os outros? Se nem o próprio autor que escreveu aquilo vai querer ler, por que os outros vão querer, sabe? Não faz sentido isso. Eu sempre reviso as minhas obras bastante, eu reviso várias e várias vezes. Não tô falando que todo mundo precisa fazer isso. Não tem problema você fazer umas 2, 3 revisões ali, mas para realmente, né, ter esse cuidado aí para deixar a coisa ali que faça sentido, não se perder em erros de continuidade, passar para amigos lerem, pessoas que entendem, é bem bacana para evitar esse tipo de erro. É importante você ter um carinho, um cuidado com a sua obra. Muitos autores veem suas obras como apenas formas de ganhar dinheiro e meio que não tomam muito cuidado com aquilo. Eu acho isso bem triste. Eu acho que todo autor devia ter um certo carinho, um certo amor pelo aquilo que ele cria, sabe? Eu sempre tenho um carinho pelas coisas que eu escrevo. E é triste ver que muita gente enxerga isso como apenas um meio de ganhar dinheiro e pronto, sabe? É isso aí. Porque daí você acaba tendo histórias ali sem muita profundidade, com erros de continuidade e tal. Que não, sabe, fica algo ali que não fica bacana. Então, realmente isso é um problema pra mim. E eu acho que sempre deve-se ter muito cuidado em relação a erros de continuidade. Sempre vai haver uma coisa ou outra, mas pelo menos erros gritantes é bom sempre tomar cuidado com isso. Eu já percebi vários erros de continuidade gritantes em histórias minhas na hora de reler, e eu sempre corrigi eles. Então, tem uns erros que é mais difícil de corrigir. É importante ter cuidado, que às vezes você acaba cometendo um erro ali que depois vai, tipo, mudar tudo na história, e é realmente muito complicado quando isso acontece. Mas tem alguns erros que são fáceis de você corrigir. Já aconteceu comigo que eu tava escrevendo história e aí tinha uma personagem que tava dormindo ali num quarto tal com outro personagem. E depois, mais pra frente, eu escrevo que ela tava dormindo em outro lugar. E aí eu percebi isso ao reler e rapidamente eu consegui corrigir aquilo ali. Deu um certo trabalho, mas consegui corrigir de boa e corrigir esse erro. Seria algo que alguém ao ler provavelmente poderia perceber, porque eu na hora de escrever demora muito mais. Então até eu escrever a outra cena já demorou bastante tempo. Mas tem alguém que está lendo vai demorar menos e essa pessoa pode perceber facilmente esse erro. Então é sempre bom dar uma corrigida. Mas então é isso, eu resolvi que seria legal dar essa minha opinião sobre erros de continuidade, que é algo que realmente me incomoda bastante, tanto como leitora quanto como autora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam no canal e comentem qual a opinião de vocês sobre esse assunto, se vocês já tinham reparado em muitos erros de continuidade, se vocês ficam reparando bastante nisso ou não, se vocês não dão bola pra isso, se vocês conseguem utilizar a suspensão de descrença pra não se importar com esses erros. Comentem aí qual é a visão de vocês sobre esse assunto. E se vocês escrevem histórias, comentem se vocês têm esse cuidado, se vocês releem bastante a história, se vocês têm esse cuidado de não cometer erros de continuidade. Comentem aí qual a opinião de vocês sobre isso. E é importante lembrar que isso não vale pra... Isso é mais pra enredo mesmo, pra história. Não tô falando de erros tipo de filmes, tipo, cena tal aparece a câmera no espelho. Isso eu realmente não dou bola, nem curto ver vídeos sobre isso, porque é realmente algo que eu não dou a mínima. Porque isso sempre vai acontecer uma vez ou outra, ainda mais quando você tem um filme muito grande e tal. Então isso não é um problema, eu falo mesmo de erros de continuidade de enredo, de história, de roteiro, ali da escrita do enredo mesmo, é disso que eu estou falando, não é coisas ali de cinema de aparece ali a câmera em tal lugar, aparece um filme medieval, aparece um cara de boné ao longe. Não, isso não, isso eu não reparo, não ligo muito não. Mas então é isso. Compartilhem o vídeo para quem vocês acham que vai gostar. Fiquem bem, tchau, tchau!